Sejam todos muito bem-vindos ao canal SF Teologia. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito dessas coisas que vêm acontecendo ao nosso mundo, ao nosso redor, aqui no Brasil, no nosso estado. Então nós podemos ver o seguinte, que esse vírus, o coronavírus, que é um vírus aí que está matando pessoas e está deixando em estado de alarme, estado de emergência o mundo inteiro. Até esse momento eu não queria fazer um vídeo, até porque eu não queria atrelar esse coronavírus às profecias. Mas a partir desse momento, do momento em que todo mundo está parado, em que todas as coisas vêm acontecendo, não tem mais como deixar de atrelar. Ele está intimamente ligado com as profecias. Mas eu vou me ater apenas a um livro. A Bíblia tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, e tem vários livros que falam a respeito do fim, a respeito da volta de Jesus. Mas eu vou me ater a Mateus capítulo 24, do verso 2 até o versículo número 14. O versículo número 2 fala lá para nós o seguinte: porém Jesus disse, vedes tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra até que não seja derribada. Então, Jesus aqui vem começando a falar a respeito de que não ficaria pedra sobre pedra. E nós vemos que no ano 70, o segundo templo foi derrubado. Realmente não ficou pedra sobre pedra. Então, começou as profecias de Jesus, ela começou a se cumprir e ela se cumpriu perfeitamente. E nós vamos um pouquinho para frente, no versículo número 3, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos pedem para Jesus, então, qual seria o sinal de quando ele estivesse voltando novamente para a terra, para buscar o seu povo. E ele vai falar, aqui no versículo número 5, ele começa dizendo, haverão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Exemplo, nós temos Henrique Cristo. Se diz ser a encarnação de Jesus Cristo. Já está se cumprindo. Existem muitos outros aí que também falam a mesma coisa. E acreditam que isso venha a ser verdade, mas é mais uma das profecias de Jesus que está se cumprindo. Nós vamos um pouquinho para frente. Lá no versículo número 6, Jesus fala que nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerra. Todo momento nós estamos vendo falar de guerra. Todo momento nós ligamos a televisão, estão guerreando, estão se matando. E nós temos um exemplo bem claro dessa profecia se cumprindo aí nas guerras mundiais, onde Jesus também vai falar no versículo 7 que nação contra nação se levantaria. E nós temos o exemplo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Nação se levantando contra nação. Ele fala também que nós veríamos fomes em todos os lugares. Olhem a África como que está, a Ásia como que está. São países que morrem pessoas diariamente com fome. Então, mais uma coisa se cumprindo. Depois ele fala das pestes. E aí nós podemos enumerar a peste suína, a gripe A, esse agora é o coronavírus, sem falar em outras doenças aí, outras pestes que tem no nosso mundo há muito tempo aí, como a AIDS, o câncer, etc, entre outras aí. Então são todas doenças, são pestes que estão no nosso mundo e nós podemos vê-las. E estão cumprindo as profecias. Depois Jesus fala também que haveriam terremotos. Nós não vimos há pouco tempo o tsunami lá no Japão, que foi derivado de um terremoto, e tantos outros que nós sabemos, terremotos que aconteceram, que mataram milhares e milhares de pessoas e destruíram cidades inteiras. Nós vemos isso na história. Mas Jesus disse, quando tudo isso estiver acontecendo, não será o fim. Ainda é o princípio das dores. É o princípio. Então, as dores estão começando.
A terra está começando a sentir as dores. O povo de Deus está começando a sentir as dores da volta de Cristo. Lá no versículo número 9, Jesus fala: serão atormentados e mortos. Nós não vemos isso diariamente. Os países islâmicos, onde não entra o evangelho, muitos cristãos são mortos por causa do evangelho. Países ditadores, nós não vemos cada passo muitos cristãos sendo mortos porque não são aceitos a sua religião. Então, está se cumprindo também. Lá no versículo 11, fala dos falsos profetas. Hoje nós vemos aí quantos prometendo um pedaço do céu, vendendo coisas ungidas. São falsos profetas. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da palavra de Deus em primeiro de tudo. Nós não precisamos de coisas ungidas, não precisamos de água do Jordão, não precisamos de vassoura ungida, caneta ungida. Nós precisamos é ter o Espírito Santo e Jesus conosco. Todas essas coisas vão por terra. São falsos profetas. Nós vemos que Jesus falava a respeito do amor de muitos se esfriaria. Quando ele fala que o amor de muitos se esfriaria, nós vemos aí, até mesmo dentro das igrejas, falta amor. Mas fora aí no mundo você vê pessoas matam por causa de poucos reais. Pessoas matam por causa de uma discussão de trânsito. Cadê o amor? Não existe mais. Mais uma profecia se cumprindo. Lá no versículo número 13, Jesus fala, ele dá a receita de como nós poderíamos então ser vencedores. Ele diz: quem permanecer fiel até o fim, este será salvo. Então é quem permanecer até o fim, esse sim vai ser salvo. Lá no versículo 14, ele diz o seguinte: o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo, vai ser pregado a todas as nações, e todas as nações vão ouvir falar da salvação em Cristo Jesus. Aí sim virá o fim. Então nós podemos ver que Jesus, em vários momentos, ele veio falando de como seria a volta dele. E nós só não vemos se nós não quisermos. Mas hoje eu vou me ater então em cima das pestes, lá de Mateus 24, versículo 7. Essas pestes, veja bem tudo o que aconteceu. Essa peste, esse coronavírus, fechou todas as fronteiras no mundo inteiro. Está fechando todos os países. Acabou as aulas, acabou as creches, estão fechadas as lojas. Está tudo fechado. Então, qual prova maior nós precisamos de que realmente é mais uma coisa se cumprindo daquilo que Jesus falou? Até quando nós vamos ficar não levando em consideração aquilo que Jesus falou e fazendo de conta que nós não estamos vendo, tapando o sol com a peneira daquilo que Jesus falou? As coisas realmente estão se cumprindo e elas vão se cumprir e Jesus vai voltar. Então nós precisamos estar ligados com Jesus, nós precisamos estar ligados nas coisas que estão acontecendo, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, nós precisamos estar firme com Deus, para que se Ele voltar hoje, se Ele voltar amanhã, nós possamos subir juntamente com Ele, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Então fique atento, tenha esse vírus que foi soltado como mais uma profecia cumprida daquelas que Jesus falou. E em nosso tempo, eu acredito que não vai muito longe mais para Jesus voltar. E Ele vai voltar e vai buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu e você, nós vamos nos encontrar lá no céu, juntamente com Cristo. Eu creio. Se você crê, fique atento às profecias. Até o próximo vídeo. Obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e esteja atento. Em nome de Jesus.